Qual o produto que foi feito? Em toda audiência nós estávamos presentes, em todas as audiências nós colocamos a proposta. Por que a nossa proposta não aparece, então? A discussão do zoneamento socioeconômico ecológico do Estado percorreu 15 regiões, o que possibilitou que milhares de propostas fossem sugeridas pela população. Nada isso me surpreende. Eu avisava, olha, isso aí não vai dar nada. No final das contas, os deputados vão se reunir num gabinete e vão decidir as áreas, a forma, as categorias. Eles vão fazer o zoneamento dentro de um só gabinete, né, numa só mão, e eles vão tentar fazer com que nós engolamos. Tudo isso que estava sendo feito era um jogo de cena. Zoneamento socioeconômico ecológico, um documento que a sociedade ajudou a construir. Mato Grosso agradece. Assembleia Legislativa, Casa Cidadã. Em dezembro do ano passado, o deputado Alexandre César, relator da Comissão Especial do Zoneamento, prepara um documento levando em consideração as análises técnicas do governo e as propostas da sociedade civil nas audiências públicas. Era o chamado Substitutivo 1, que foi apresentado no dia 19 de dezembro de 2009. O Substitutivo 1, a gente até fez uns cálculos para ver como ele atenderia a questão do passivo de reserva legal. Ele permite resolver 100% do passivo de reserva legal. 80% ele resolve só com flexibilização para 50% nas áreas já consolidadas. Uma medida já resolve 80% do passivo de reserva legal do Estado, Substitutivo 1. Os outros 20% que faltava resolver, resolvia com criação de unidade de conservação. Então ele permitia resolver o problema da reserva legal, mas não era suficiente para isso. Não satisfeito com o resultado do trabalho do relator, o presidente da comissão, deputado Dilceu Dal Bosco, encomendou um novo estudo, que, sem levar em conta o embasamento técnico e as propostas das audiências públicas, ficou pronto em 3 meses. No dia 3 de março de 2010 era apresentado o Substitutivo 2. Eles contrataram um consultor lá, ele estava numa dessas reuniões, acho que ele emprestou o nome. Me parece que eles não pensaram muito bem, né? Eles fizeram um pensamento muito de curto prazo. Feita longe dos olhos da sociedade, a nova proposta continha inconsistências técnicas graves, como legislar sobre terras indígenas. Os deputados se reuniram às portas fechadas e depois vieram a público dizer que existia um novo substitutivo. Apresentado em 30 de março de 2010, a apenas 27 dias do Substitutivo 2, o novo mapa, resultado dessa reunião, não está disponível no site da Assembleia até os dias de hoje. Segunda votação. Como diz o Zé, 100% favorável. O relatório do Alexandre era um substitutivo já daquele projeto original do governo do Estado. Eu tenho dificuldade de votar nesse relatório e meu voto será contrário a esse relatório como ele está. Muito obrigado. Desculpa, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o zoneamento em segunda votação. Vai à redação final com o voto contrário do deputado Ságuas. Eu achei que tinha muito pouca informação nos meios de comunicação e daí eu não sei dizer claramente de onde vem essa dificuldade em expor a notícia. Foi uma votação sem alarde. Chegou, quando a gente teve notícia já tinha até aprovado. Diferentemente de outros assuntos, não houve uma divulgação prévia. Conversando com deputados, nem eles mesmos sabem. Muitos, se você questionar, muitos deles não sabem quais são as emendas e como ficou o texto aprovado. O projeto pode agora ser vetado ou sancionado por Silval Barbosa, governador de Mato Grosso. Caso seja aceito, ele segue para a Comissão Especial de Zoneamento do Governo Federal e depois para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em Brasília. O diretor dessa comissão já falou mais de uma vez que esse substitutivo que foi votado em março e, finalmente, aprovado agora, em segunda votação, ele não atende esses critérios. O CONAMA ele é um conselho que tem representações de toda a sociedade. E ainda que o governador vetar, né, ele vai vetar, mas vai ser um veto de faz de conta.
porque ele veta e não vai trabalhar a manutenção desse veto com a sua base parlamentar. Ele veta, mas vai liberar a bancada para fazer o que bem quiser. E essa liberação vai implicar na derrubada do veto. Essa história eu já conheço. E agora eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que eles esperam que a gente vai lá, faz a manifestação, o governador veta, eles quebram o veto. Toda a sociedade perde, mas esse setor produtivo de Mato Grosso, ele vai sentir quando daqui 2 anos mercados internacionais vão estar exigindo que os produtores cumpram as leis, né? Que eles tenham pelo menos que a produção esteja baseada em critérios, e o zoneamento vai ser um desses critérios que vão ser levados em consideração. Essa versão que está sendo aprovada pela Assembleia, ela não vai ser aceita. Então, na verdade, você não vai ter um zoneamento no estado de Mato Grosso, vai ter que ser refeito. A não aprovação desse projeto, nós vamos zerar esse processo. Zerando esse processo, consequentemente, vamos fazer, infelizmente, vamos perder todo o trabalho que foi feito. Vai ser vergonhoso, né? Porque retorna para casa, retorna para cá e vai ter que retomar tudo. Aprovado o zoneamento em segunda votação